Os pais do meu marido alegaram que eu jamais me integraria ao seu círculo social exclusivo, resultando na ausência de convites para festas e jantares familiares. A surpreendente reviravolta ocorreu quando, durante uma ocasião, um bilionário apareceu inesperadamente em um jantar e perguntou perplexamente: "Onde está minha filha?" Essa pergunta inesperada deixou minha sogra chocada. Sem saber o que fazer, Camille, filha de Dolores, uma dedicada funcionária da casa dos Dupont, deu um passo à frente. Ela cresceu vendo sua mãe trabalhar incansavelmente para atender às suas necessidades, morando na casa da família Dupont quando era muito jovem. O ambiente opulento proporcionou-lhes uma casa onde Dolores trabalhava como empregada doméstica, e a imaginativa Camille explorava o vasto jardim enquanto a mãe cuidava das tarefas domésticas. Os Duponts tiveram 2 filhos, Rowan e Anthony. Desde a infância, os meninos desenvolveram uma amizade inocente com Camille, a encantadora filha da devotada funcionária Dolores. Os anos se passaram nessa convivência harmoniosa e, à medida que a juventude se aproximava, Rowan, o mais velho dos filhos Dupont, começou a ver Camille de forma diferente. A menina que antes era apenas uma companheira de brincadeiras tornou-se uma bela mulher, evocando sentimentos profundos no jovem. Inicialmente, as famílias achavam que essa atração era uma fase passageira, natural da juventude. Marie e Thomas, pais de Rowan, não viam motivo para preocupação. No entanto, com o passar do tempo, Rowan e Camille levaram o relacionamento a sério, alimentando sonhos e planos compartilhados, incluindo discussões sobre casamento. Essa mudança de perspectiva gerou uma tensão crescente entre as 2 famílias. Dolores decidiu mudar-se para uma casa alugada fora da residência dos Duponts, diante da disparidade social e das potenciais repercussões negativas. Marie, ciente da situação, considerou Dolores um meio de controlá-la. Porém, Rowan, profundamente apaixonado por Camille, se opôs veementemente a essa ideia, afirmando que isso não o impediria de manter contato com sua amada. A situação tornou-se um dilema para Marie, dividindo a família entre o desejo de preservar o status social e o respeito pela felicidade do filho. Ela não teve escolha senão aceitar a realidade: o jovem casal estava profundamente apaixonado. Rowan e Camille seguiram o coração, rompendo barreiras sociais, e celebraram a união no casamento, desafiando expectativas e superando adversidades. No entanto, após o casamento, a vida de Rowan e Camille não se tornou uma conta simples. A esperança de que a união deles pudesse aliviar as tensões com Marie, a matriarca dos Duponts, foi rapidamente destruída. Camille, agora legalmente parte da família, desejava harmonia e aceitação, mas percebeu que as expectativas eram ilusórias. Marie, longe de recebê-la calorosamente, revelou uma atitude totalmente negativa. Suas ações deixaram claro que a inclusão de Camille no círculo social dos Duponts e nos eventos da alta sociedade não estava nos planos da matriarca. Camille, sonhando com a aceitação, viu suas esperanças se despedaçarem. A família Dupont era conhecida por seus eventos refinados com a presença da elite da cidade, mas a presença de Camille nessas ocasiões era estranhamente omitida. Marie teve o cuidado de convidar o seu filho Rowan para estes eventos, destacando a exclusão deliberada da sua esposa Camille. Por outro lado, Rowan, envergonhado e irritado com a atitude da mãe, absteve-se de participar de reuniões que claramente negligenciavam a presença de Camille. O jovem casal, agora unido pelo casamento, enfrentou não só barreiras sociais, mas também a existência da própria família de Rowan. A luta pela aceitação e reconhecimento estava longe de estar vencida, e o amor deles teve que superar mais do que apenas diferenças sociais. A mãe de Camille, Dolores, persistiu por um tempo, continuando a trabalhar na casa dos Duponts, apesar do clima insuportável. Marie acusou Dolores injustamente, como se ela tivesse conspirado para fazer Rowan se apaixonar por Camille. Interpretando o relacionamento como uma manobra premeditada,
Marie procurou usar Dolores como meio de controle. No entanto, Rohan, que tinha um carinho especial pela sogra, reconheceu as dificuldades que ela enfrentava. Mostrando compaixão, ele ofereceu a Dolores a oportunidade de deixar seu emprego na família Dupont, garantindo-lhe que ele e Camille cobririam suas despesas. Porém, a sogra determinada, acostumada a trabalhar, não quis abrir mão de suas atividades. Vendo o desejo de Dolores de permanecer ativa, Rohan mostrou mais uma vez generosidade. Ele ofereceu-lhe uma posição mais tranquila como garçonete em um de seus escritórios, proporcionando não apenas um ambiente mais agradável, mas também um meio de subsistência digno. Esta iniciativa não só aliviou as tensões familiares, mas também destacou a preocupação de Rohan com o bem-estar da mãe da sua esposa. A gratidão de Camille pelo gesto do marido cresceu, reforçando a compreensão e o apoio mútuo que formaram a base do casamento. Com o passar do tempo, a dinâmica entre Camille e a família Dupont permaneceu estagnada. A jovem, exausta pelas tentativas frustradas de aproximação, acabou desistindo, cansada de investir energia numa relação que parecia destinada ao distanciamento. Ela aceitou tacitamente que a harmonia com eles era uma conquista inatingível. Camille e Dolores, apesar de serem indivíduos fortes e generosos, ainda eram tratadas com indiferença pela família Dupont devido ao seu status social. Essa injustiça tornou-se cada vez mais absurda para Camille. A vida do casal tomou um rumo ainda mais desafiador quando Dolores adoeceu gravemente. Camille, com sua natureza compassiva, ficou ao lado da mãe, oferecendo cuidados constantes. À medida que Dolores enfrentava problemas de saúde e passava longos períodos internada, sua mente oscilava entre o presente e o passado, muitas vezes mergulhando em alucinações e revivendo histórias de sua juventude marcada por arrependimentos. Enquanto Dolores permanecia acamada, ela começou a mencionar repetidamente o nome de um homem, deixando Camille e Rohan perplexos, sem entender do que se tratava. Os rostos do casal mostravam confusão enquanto tentavam entender as palavras incoerentes de Dolores. Um dia, quando Camille saiu para tomar um pouco de ar fresco, Rohan ficou no quarto com a sogra, oferecendo-lhe companhia durante uma visita. Num momento de aparente clareza, Dolores aproveitou a oportunidade para compartilhar algo significativo com o genro. Rohan, meu querido, preciso lhe contar uma coisa. O que foi, Dolores? Seus olhos refletiram uma lucidez momentânea enquanto ela continuava: o pai de Camille está vivo. As palavras foram inesperadas e Rohan, surpreso, absorveu cada sílaba. Dolores continuou, pedindo a Rohan que procurasse esse homem, fornecendo o nome e as informações necessárias. Minha filha está sofrendo muito. Lamento não ter contado a ela sobre o pai, confessou ela. O impacto da revelação ressoou em Rohan. A ideia de que Camille tivesse mantido o pai em segredo o deixou perplexo. Porém, surgiram dúvidas em sua mente: Dolores estava realmente lúcida ou estava delirando? Com cautela, decidiu investigar secretamente, evitando causar desconforto à esposa. Ao examinar discretamente o nome fornecido por Dolores, Rohan descobriu informações que o surpreenderam. Reconhecendo a identidade do homem pela imagem, ele imediatamente notou uma notável semelhança com sua esposa, Camille. Isso o intrigou ainda mais, alimentando sua determinação em descobrir a verdade por trás dessa história. Alguns dias depois, Rohan tentou novamente questionar Dolores sobre o pai de Camille, mas ela parecia não se lembrar da conversa do dia anterior. Logo ele se viu sem respostas e decidiu esperar mais um pouco. Com o passar dos dias, a situação de Dolores atingiu um ponto crítico e ela finalmente faleceu. A perda de uma mulher tão querida foi um duro golpe para o casal e para todos que a conheciam. A dor da sua partida foi intensa, marcada pela ausência de uma figura materna essencial.
Ciente da delicadeza do assunto, o genro decidiu adiar a pergunta sobre o pai de Camille. A família enfrentou o luto, celebrando a vida de Dolores enquanto enfrentava o desafio de continuar sem ela. Depois de algum tempo, Rowan se preparou para abordar com a esposa o assunto sobre a possibilidade de ela ter um pai vivo. Ele estava tão enfraquecido pela perda de Dolores que não conseguiu fazer isso imediatamente. Enquanto isso, na casa dos Duponts, eles já se preparavam para uma de suas habituais festas glamourosas. A atmosfera estava carregada de luxo e beleza, enquanto Marie e Thomas esperavam ansiosamente brilhar e lisonjear seus egos diante da elite da cidade. Porém, mais uma vez, Camille e seu marido Rowan foram ignorados e excluídos do evento. A festa começou e tudo pareceu correr como planejado. Convidados influentes chegaram, saboreando o elegante coquetel. Foi então que Marie e Thomas receberam a notícia da chegada de um ilustre convidado, Pierre Lefebvre. Eles se sentiram lisonjeados por ele ter aceitado o convite, na esperança de impressionar o renomado empresário. Pierre entrou na sala com um ar um tanto perdido, como se procurasse alguma coisa. Ele se aproximou de Marie e Thomas, radiante com sua presença. Porém, após as saudações iniciais, Pierre surpreendeu a todos com sua pergunta direta: onde está Dolores e onde está minha filha? A perplexidade tomou conta de Marie e Thomas com a pergunta em comum, sem entender a quem ele se referia como filha. Fizeram perguntas confusas sobre a identidade da suposta herdeira, tentando entender a situação. Enquanto isso, Pierre procurava Dolores e a filha chamada Camille, deixando Marie, a madrasta, em estado de choque. O rosto de Marie revelou uma expressão de surpresa e confusão enquanto ela tentava compreender a situação. A resposta foi surpreendente quando Pierre mostrou uma carta deixada por Dolores com o endereço dos Duponts. Esta festa glamourosa não era o seu destino. Pierre estava em busca de respostas. A explicação começou a se desenrolar quando Marie e Thomas contaram que Dolores havia trabalhado e morado com eles, e isso pode estar relacionado ao endereço da carta. Infelizmente, ela havia falecido. A notícia da morte de Dolores chocou Pierre, que então perguntou como ela poderia ter enviado esta carta. Examinando a data da carta que recebeu, Pierre ficou pasmo. Marie confirmou que a carta foi enviada 2 dias antes da morte de Dolores. Embora parecesse ter sido escrito há anos, era evidente que Dolores só encontrara coragem para enviá-lo nos últimos dias. Esta revelação explicou por que a carta ainda continha o endereço da residência dos Duponts. Marie e Thomas, buscando esclarecer a confusão, explicaram que Camille era sua nora. Para uma comunicação eficaz, deram a Pierre o endereço do casal. Quando Pierre bateu na porta, Rowan já tinha ideia do que se tratava e preparou a esposa para a pergunta. O encontro entre pai e filha foi marcado por uma complexa mistura de emoções porque nenhum deles esperava descobrir esta relação inesperada. A revelação gerou uma conversa delicada e emocionante pontuada pela leitura da carta deixada por Dolores e pelos detalhes que Pierre descobriu. A carta revelava que quando Pierre e Dolores se apaixonaram, experimentaram uma paixão intensa. No entanto, a juventude trouxe desafios significativos e, quando Dolores engravidou, a decisão de não dizer nada a Pierre foi influenciada pela partida iminente de sua família para outro país devido à sua riqueza. Ao buscar o apoio da própria família, Dolores enfrentou a dureza do pai, o que a levou à expulsão de casa. Com medo de envolver Pierre em seus problemas e com vergonha, Dolores optou por enfrentar tudo sozinha, mantendo em segredo a existência da filha. Pierre ficou profundamente triste, mas impressionado com a coragem de Dolores. Embora tenham feito um teste de DNA, a notável semelhança entre pai e filha já havia confirmado a paternidade de forma indiscutível. Com o tempo, à medida que Camille e Pierre começaram a construir o relacionamento, a proximidade se fortaleceu, solidificando um vínculo afetivo. Pierre,
um empreendedor dedicado e apaixonado por negócios, estava ansioso para apresentar Camille ao seu mundo, oferecendo-lhe oportunidades de se tornar uma figura influente. Surpreendentemente talentosa, Camille mostrou um talento inato, como se o tivesse herdado diretamente do pai. Além disso, Pierre desenvolveu uma profunda estima por Rohan, marido de Camille, criando um ambiente familiar harmonioso e unido. O empresário não encontrou apenas uma filha perdida, ele encontrou uma extensão de sua própria paixão e talento para os negócios. Embora Camille tenha descoberto um novo capítulo em sua história ao lado do pai que ela havia ignorado por muito tempo, essa revelação mudou radicalmente a postura dos Duponts. Marie de repente se transformou em uma madrasta aparentemente amorosa e carinhosa, convidando frequentemente Camille para visitar sua casa. No entanto, essa mudança repentina apenas intensificou a vergonha e o desgosto que Camille sentia pela atitude superficial e hipócrita da madrasta. A percepção de Camille era clara: a gentileza repentina de Marie não foi motivada por um desejo genuíno de se aproximar, mas sim pela oportunidade de ganhar favores e melhorar a imagem da família aos olhos de Pierre. Ciente das intenções por trás dos convites de Marie, Rohan encorajou sua esposa a recusá-los. Porém, Marie e Thomas persistiram na ideia de que a nora buscava aceitação, sem saber que a jovem havia abandonado a ideia de conquistá-los muito antes de descobrir o pai. Diante desse absurdo infundado, Rohan decidiu se distanciar completamente de sua família. Esta decisão não custou apenas aos Duponts uma nora amorosa, mas também um filho. A incompreensão e os preconceitos dos pais de Rohan levaram a priorizar a verdade e o amor, optando por construir sua própria família longe das influências tóxicas que reinavam nos Duponts. No distante caminho da vida, Camille encontrou não apenas um pai, mas também a verdade sobre suas origens. Este percurso, marcado por desafios e revelações, levou a descobrir a força interior que a guiou rumo à autoaceitação e ao amor. A descoberta da verdade, ao mesmo tempo que encheu de alegria o coração de Camille, também revelou as sombras do preconceito que pairavam sobre a família Dupont. A sua rejeição inicial, baseada em julgamentos sociais, contrastava fortemente com a aceitação motivada pela influência de Pierre. Diante da divisão entre a esposa e a família, Rohan escolheu o caminho da verdade e do amor, distanciando-se das amarras do preconceito. Neste processo, perderam não só uma nora amorosa, mas também um filho que escolheu construir um novo caminho baseado na compreensão e no respeito mútuo.